Olá, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma semana para o estudo do livro Céu e Inferno. E mais uma vez, rogamos aos bons amigos, aos amigos espirituais, que estejam conosco na noite de hoje, nessa reflexão, nesse estudo, nessa troca de ideias. E hoje nós vamos começar então a segunda parte do livro, né? Nós fizemos inicialmente a primeira parte, onde Kardec trazia toda a parte teórica, toda a teoria, que ele vai chamar então de doutrina, e a segunda parte, onde ele vai trabalhar justamente os exemplos, a parte prática, onde nós olhamos ali os depoimentos, as histórias dos espíritos que passaram por tudo que o livro vem abordando, e aí nós vamos tirar as nossas próprias conclusões. Nós vamos nos colocar na história de cada um e entender se nós faríamos iguais, se nós já temos essa compreensão ou não. Boa noite, meus amigos que estão entrando. E na primeira parte, então, nós abordamos muito sobre as crenças que nós trazemos, falamos um pouquinho sobre o nada e o porvir, trabalhamos ali um pouco o medo da morte, o temor da morte, trabalhamos temas como o céu, o inferno, o purgatório, passamos pelas doutrinas das penas eternas, depois trabalhamos as penas futuras segundo o Espiritismo, entramos um pouquinho em anjos, um pouquinho em demônios, falamos sobre as intervenções dos espíritos, né, dos demônios nas comunicações modernas, nas comunicações espirituais. Nós vimos que não eram os demônios que se comunicavam. E por último, nós trabalhamos justamente a proibição da evocação dos mortos, a evocação dos espíritos. Então nós trabalhamos esse tema e nós vimos como é possível fazer a evocação. Então, como é possível e como é natural esse intercâmbio espiritual, essa comunicação entre o plano terrestre e o plano espiritual. E é justamente olhando por esse lado que nós vamos entrar então nessa segunda parte. Agora que nós trabalhamos a questão doutrinária, a questão teórica, nós vamos entrar um pouquinho nos exemplos, na exemplificação. Mas antes de entrar propriamente dito nas histórias, nos casos que Kardec coloca, no primeiro capítulo dessa segunda parte, ele vai abordar justamente sobre a passagem, o momento da passagem do plano terrestre ao plano espiritual, o que nós estamos acostumados a dizer sobre a morte. Então é justamente sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, sobre a passagem. E quando nós paramos para refletir sobre a nossa passagem, depois que nós morremos e deixamos o nosso corpo, o que é que de fato nos traz receio? O que é de fato que nos traz medo? Será que é a morte simplesmente pela morte? Não. É justamente porque nós não sabemos, nós temos dúvidas do que de fato nos espera do outro lado, o que vai acontecer conosco. Então muitas pessoas não temem a morte por temer a morte, muito pelo contrário, teme justamente por essa incerteza do que vai acontecer conosco. Porque hoje, encarnados, se nós fôssemos convidados a fazer uma viagem, nós poderíamos escolher entre ir ou não ir. O fato é que a viagem da morte, porque é uma viagem, nós não temos essa escolha. Quando chega o momento, quando somos chamados, nós vamos passar por esse fenômeno. Aliás, ainda bem que nós passamos, ainda bem que realizamos a passagem. Nós vamos trabalhar isso nesse primeiro capítulo, antes de propriamente entrar nos exemplos que Kardec nos trouxe. E o mais curioso é que independe da nossa categoria, independe das nossas condições financeiras, todos nós iremos passar. Todos nós sofreremos o processo, não o sofrer de dor, mas nós iremos passar por esse processo da morte, a separação do espírito do corpo. Então não tem distinção. Todos nós, todos os encarnados, vão passar por esse momento, pela passagem. Então por que que nós não paramos para pensar um pouquinho na morte?
Por que nós evitamos tanto falar sobre a morte? Algumas vezes já sentamos à mesa e falamos sobre a passagem, as nossas dúvidas, como queremos que seja a nossa morte. Não, temos receio. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, não tem uma regra para isso. E já que nós temos medo de falar, temos receio de falar, embora seja necessário, quem poderia nos explicar melhor sobre esse processo? Quem poderia nos trazer detalhes a esse respeito, a fim de tranquilizar os nossos corações, a fim de tranquilizar os nossos pensamentos? Quem poderia descrever todo esse fenômeno que nós estamos dizendo agora, que nós já passamos e voltaremos a passar, que é justamente o fenômeno de separação entre o corpo e a alma? E aqui vale já uma explicação. Ora nós vamos trabalhar com o termo alma, ora nós vamos trabalhar com o termo espírito. E onde está a diferença? A diferença é que quando o espírito é encarnado, ou seja, tem um corpo, ele é chamado de alma. Quando ele já não tem mais o corpo, já desprendeu do corpo, aí nós vamos trabalhar como sendo o espírito. Então, o espírito encarnado é alma. Quando falarmos em alma, é porque ele ainda está ligado a um corpo. Mas voltando, quem poderia nos trazer essas impressões desses primeiros instantes? Porque quando nós olhamos pela ciência e quando nós olhamos pelas religiões convencionais, todas elas se calam. Todas elas ficam mudas. E por que isso acontece? Acontece justamente porque nem a ciência e nem a religião têm o conhecimento necessário sobre as leis de relação entre o espírito e a matéria, entre o corpo e o espírito. Um vai deter só o conhecimento espiritual, e ainda do seu modo, e o outro vai olhar apenas para as questões materiais, separado uma coisa da outra. A religião caminha pelo lado espiritual e a ciência pelas coisas materiais. Surge aí então uma doutrina filosófica que nós conhecemos como Espiritismo, que é o traço de união entre essas duas. É justamente o Espiritismo que vai unir o material com o espiritual. Então, somente o Espiritismo pode falar ou pode trazer as características desse momento de transição. E às vezes poderemos pensar, mas como? De que maneira? Justamente por aqueles que já passaram pela Terra, já deixaram o seu corpo e se encontram como espíritos desencarnados. São esses que nos trazem os relatos de como acontece o momento da passagem, o momento do desprendimento entre o corpo e o espírito. É justamente dentro dessas relações, desses conhecimentos, que nós vamos entender que existe um laço fluídico que vai unir, então, o corpo e a alma. E é justamente a partir do conhecimento desse laço fluídico que nós passamos a compreender como acontece a passagem. Aliás, não só a passagem no plano terrestre para o plano espiritual, mas tantos outros fenômenos que tanto a ciência quanto as religiões não conseguem desvendar. Então, primeiro passo, a primeira reflexão que nós trazemos aqui, se nós já entendemos que existe a existência fluídica, existe um campo fluídico, vale reforçar que o corpo não traz nenhuma sensação. Nós já falamos em estudos anteriores que o corpo ele é inerte. O corpo sem o espírito, ele não sente nada, não tem vida. Então as sensações não é do corpo. As sensações existenciais pertencem a um fluido, certo? É a alma que vai experimentar as sensações, tanto do prazer como da dor. Então, as sensações que nós sentimos enquanto encarnados, ela
passa pelo corpo, ela é refletida pelo corpo, mas ela é sentida pela alma. Começa por aí. Então nós temos ali que após a morte, justamente após a morte, no momento de separação do corpo e do espírito, a alma não sente mais nada. Naquele momento de desligamento, a alma não sente mais nada que vem do corpo. Nós vamos explicar um pouquinho melhor isso à frente. A alma passa a ter as suas sensações próprias, mas não traz mais a dependência da matéria. O corpo já está desligado. Não tem mais sensações, não tem mais o fluido vital. Então as experiências, as sensações são de características da alma. Então a fonte não está mais no corpo. A fonte das sensações está na matéria. Está na alma, não está no corpo. Está na alma, não está na matéria, está na alma. Mas aonde estaria exatamente, então, já que não está no corpo? É propriamente na alma? Aonde ela estaria? Onde essas sensações seriam possíveis? É aí que surge, então, o que nós conhecemos como perispírito. Ou melhor, como sendo corpo espiritual. Ele, então, é o responsável em ligar a alma ao corpo. Ele é o envoltório que anexa, acopla o espírito ao corpo, a alma ao corpo. E é justamente o perispírito que é o veículo das sensações, o veículo do comando. Quando eu vou caminhar, quando eu vou fazer alguma ação, o perispírito passa isso entre o corpo e o espírito, o corpo e a alma. Certo? Como nós falamos, a alma encarnada. E o espírito, porque está desencarnado, não tem um corpo. Então, o perispírito, falando muito superficialmente, porque o perispírito traz características importantes e vale um estudo muito aprofundado em relação ao perispírito. O perispírito ele é o envoltório fluídico da alma. Ele não está separado do espírito. Eles formam uma unidade única. Então não existe espírito sem o perispírito e nem perispírito sem o espírito. Um depende do outro, um está ligado no outro. É uma unidade, é único. Então, durante a vida, nós vamos perceber então que o perispírito ele penetra o nosso corpo, penetra sobre todas as nossas partes, ele vai servir de veículo das nossas sensações. Papel importantíssimo. Se nós não entendermos aqui que existe o corpo, existe o espírito que vai encarnar, tem o perispírito que o envolve, e é justamente por intermédio do perispírito que a alma consegue agir no corpo. Importantíssimo, senão nós vamos entender. E aí nós vamos lá para o Livro dos Espíritos e ver o que Kardec coloca para nos ajudar de material base. Lá na questão 93, Kardec vai colocar: o espírito propriamente dito está sempre envolto numa substância qualquer? Então o espírito sempre traz alguma coisa ao seu redor? Sempre está envolvido de algo? Substância qualquer, não. Envolve-se em uma substância vaporosa para nós. Na condição de espíritos que nós estamos, o perispírito se apresenta de forma vaporosa, mas ainda bastante grosseira para os espíritos superiores. Então, se nós conseguíssemos observar o perispírito, para nós, na condição que estamos, evolutiva, ele se apresenta de forma vaporosa. Mas para os espíritos superiores, mais evoluídos, esse perispírito ainda é muito grosseiro. Bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então o perispírito é o que transporta o espírito, né? Em volta do espírito. O que envolve o espírito, propriamente dito, pode ser chamado perispírito. Então Kardec pergunta se há uma substância qualquer.
Ele vai falar que não, e ele vai dizer que o que envolve o espírito é o perispírito, certo? E aí pensamos, quando temos que encarnar, ou seja, quando nós nascemos, como acontece esse processo? Quando precisamos, o espírito precisa encarnar num corpo humano. Como isso acontece? Então, começa desde a concepção. Um laço fluídico vai ligar o germe por uma força irresistível. Ou seja, essa força não tem como ser nós resistirmos a ela. É uma força irresistível. É natural essa força, não conseguimos romper. Então o laço fluídico se liga ao germe no momento da concepção. E à medida em que o germe se desenvolve, esse laço vai se apertando, vai se ajustando, vai se ligando cada vez mais ao germe. Quanto mais desenvolve, mais ele liga. E o perispírito, então, ele se une molécula a molécula a um corpo em formação. Então, quando esse germe começa a trazer o corpo em formação, o perispírito se une. Por intermédio do perispírito ali, então, ele vai se enraizando. Essa parte fluídica, esse laço fluídico, ele vai se enraizando no corpo em desenvolvimento. Assim como as raízes fixam no solo. Imaginamos olhar uma raiz ali penetrando no solo, esse laço fluídico penetra também no germe. E quando o germe chega no seu desenvolvimento completo, a união desse fluido é completa. E aí então o ser está pronto para a vida exterior. Quando ele vem, quando nós nascemos, quando nós saímos à vida exterior, à vida terrestre, nós já estamos ligados a esse laço fluídico. Nós já estamos envolvidos por esse perispírito. E aí nós podemos pensar, mas e no momento da morte? Se a união acontece assim no nascimento, como seria no momento da morte? Primeiro passo, o laço fluídico, que é unido ali, une a alma ao corpo, ele se rompe. Mas não se rompe de uma forma brusca. Lentamente ele vai passando por esse processo de desligar, de romper, liberando pouco a pouco todos os órgãos. Nós vamos ver em alguns exemplos, vamos trazer algumas situações, uns mais rápidos, outros mais demorados. E a separação só é absoluta quando não resta mais nenhum ponto de contato, quando não tem mais nenhum átomo perispiritual unido a nenhuma molécula do corpo. Então, quando não tem mais ligação, nós podemos dizer que morreu. E aí ficamos aqui pensando, mas e a sensação dolorosa que nós experimentamos no momento da passagem? É aquela dúvida que nós tínhamos no começo. Aliás, muitos trazem o medo da morte não pela morte, mas pela sensação dolorosa que se imagina ter pelo medo que foi criado justamente pela questão da passagem. Mas e a sensação dolorosa que nós experimentamos no momento da passagem? Como ela acontece? De fato acontece? Nós vamos ver também. Acontece em alguns casos, em outros casos menos. E vai trazer e vai depender justamente das somas, ou seja, a somatória de ponto que existe em contato do corpo com o perispírito no momento da passagem. Se quando nós morrermos o perispírito estiver muito ligado ao corpo, vai trazer uma sensação dolorosa. Mas se ele já estiver mais desprendido, vai ser mais tranquila. Então, quando nós olhamos para a morte, essa dúvida, esse receio que nós temos, tem um ponto bom. A morte só vai ser dolorosa se nós quisermos. Como nós temos realizado o dia a dia nosso? O que é preciso fazer para desprender esse perispírito do corpo no momento da passagem? Nós vamos abordar nesse capítulo. Então, nesse primeiro momento, se nós parássemos para pensar, nós traríamos ali 4 situações. Poderíamos elencar aqui 4 situações, que elas podem se variar, lógico, pode ter variação
caso a caso, indivíduo por indivíduo. Mas vamos pensar que no momento da morte ocorre o desligamento completo do perispírito. Nesse caso, a alma nada vai sentir. Então não traz sensações dolorosas nenhuma. Mas vamos pensar que no momento da morte, o perispírito e o corpo têm uma ligação muito forte. O perispírito ainda está preso, enraizado ao corpo. Então, a alma vai sentir os efeitos dessa ruptura, desse desligamento que precisa acontecer. E como ele está enraizado, talvez traga ali sensações dolorosas. Uma terceira situação é que se o corpo e o perispírito tiver uma ligação fraca, se estiver ligado ali, mas num laço fluídico muito fraco, vai trazer uma facilidade de desligamento. Então vai trazer uma sensação muito sutil. Não vai trazer uma situação penosa, um sofrimento, nada disso. Mas, se após a morte física ainda existir ali os pontos de ligação do corpo com o espírito, a alma pode sentir, inclusive, a decomposição do corpo. Se a alma ficar ligada, se o espírito ficar ligado perispiritualmente ao corpo, ele pode sentir o processo até da decomposição do corpo. Nós vamos trazer alguns casos falando sobre isso. Por isso que é importante, quando o Kardec traz as exemplificações, para que nós possamos refletir como as pessoas, qual processo as pessoas tiveram para poder passar pela situação que passou. Por isso que esse livro nos traz um despertar, nos traz uma luz muito grande, a fim de que nós possamos realmente olhar para nós e nos transformar. Tudo depende de nós. Tudo depende das nossas ações, da maneira como nós encaramos, como nós agimos. Então nós podemos concluir que o sofrimento que acompanha a alma na transição, ali entre o mundo espiritual e entre o mundo material, está totalmente ligado na intensidade que o corpo está ligado, o corpo e o espírito, o corpo e o perispírito. Qual é a intensidade da ligação? E aí nós pensamos, vamos olhar para tudo que pode diminuir essas ligações, para tudo que pode ir desligando esses pontos, para quando nós chegarmos no momento da morte, que é um momento natural, é o momento da passagem, onde já passamos por diversas vezes, ela ser menos penosa, menos sofrida. Então hoje a intenção é olhar e entender o que nós podemos fazer para ajudar o despreendimento perispiritual do corpo. Mas, se nós não olharmos para isso, nós aceitarmos a dificuldade de nos separarmos das coisas materiais, talvez nós vamos sentir ali sensações desagradáveis. É nessa reflexão que nós precisamos ir hoje. Parece, às vezes, até um pouco assustador, mas pelo contrário, nós vamos ver com o passar que é uma maneira de nos consolar, de nos mostrar a ferramenta da justiça divina. Aliás, o céu e o inferno, ou a justiça divina, como é chamado esse livro, como é chamada essa obra que estamos aqui falando, ela vai abordar os mecanismos da justiça divina. Se nós falamos em justiça divina, em Deus, vale lembrar que estamos sendo amparados. E nós já passamos por processos muito piores, porque quando nós olhamos a nossa condição de espírito, a nossa condição evolutiva, vale lembrar que hoje é a nossa melhor versão. Hoje nós somos o melhor que nós já pudemos ser. Então, se nós não estamos muito felizes com o que somos, é bom começar a ficar, porque no passado éramos muito piores. Hoje que nós temos, então, essa condição, é a melhor condição.
Então nós já passamos por situações piores. Daqui para frente é só melhor. E aí Kardec vai colocar na questão 154. Vai perguntar justamente sobre a questão se é doloroso a separação da alma e do corpo. Né? Então ele coloca, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos superiores da codificação vão dizer, não. O corpo, muitas vezes, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Olha que interessante. Se nós pararmos para pensar em todas as dores, todos os sofrimentos, todas as angústias que nós passamos durante a vida, por todas as dores morais que nós ainda enfrentamos, será que a passagem, o momento da morte, é tão doloroso assim? Nessa questão, os espíritos vão dizer que a passagem, a separação da alma e do corpo, não é dolorosa. Muitas vezes, o corpo sofre muito mais encarnado. Ou seja, nós sentimos esse sofrimento muito mais quando estamos encarnados do que quando deixamos o corpo. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito. Então, às vezes, aquele sofrimento ali é uma felicidade para o espírito, porque ele sabe que ele vai se libertar, que ele se libertou do corpo. Na morte natural, pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Na época ali de Kardec, os espíritos vão fazer referência às lâmpadas que eram acesas a óleo, né? Não são as lâmpadas de hoje. Isso depende, um comentário aqui, ó, depende do tipo de morte. Isso, nós vamos trabalhar alguns tipos de morte depois. Aí ele vai colocar na questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Se dá num instante de forma brusca? Não, não ocorre de forma brusca. A alma se desprende gradualmente. Então a alma vai se desprendendo devagarzinho, gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo. Aqui se restitui subitamente a liberdade. Então não é como se nós abríssemos a gaiola e o espírito fugisse. Então abríssemos a gaiola e o pássaro foge subitamente para a liberdade. Não, é gradativo, é devagar. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendem. Esses laços se desatam, não se quebram. Olha que interessante. Os espíritos colocam que os laços vão se desatando devagar. Imaginemos um laço sendo desatado e que eles nunca se quebram. E ainda existe, a Tônia, né, falou da questão até do Leon Denis, vai falar depois da morte. Nós vamos trabalhar um pouquinho outros tipos também, ainda hoje, tá, Tônia? Nós vamos entrar nessa questão. E existe ainda um fenômeno que acompanha o desencarne, quando nós olhamos pelo processo da passagem, logo após a morte, no processo do desencarne, quando deixamos o corpo, que é o estágio de perturbação. É normal. Kardec vai trazer como sendo a perturbação. É um fenômeno normal, natural. Todos passarão. É um momento em que a alma ali vai experimentar uma certa paralisia das suas faculdades. É como se as sensações fossem neutralizadas. E aos poucos, ele vai despertando de um sono profundo. Isso é um geral. Quase nunca se lembra do último suspiro, ou seja, do último instante quando estava encarnado. Mas Kardec vai colocar, porém, as sensações são diferentes de um para um, ou seja, em cada indivíduo essa sensação se apresenta de forma diferente. Mas esse estado de perturbação é um estado normal do instante da morte. Então, quando nós olhamos pela morte, é normal, é um estado natural a perturbação. E esse estado de perturbação, ele tem uma duração indeterminada. Para alguns,
são horas, para outros são anos, séculos. Então, tem uma variação muito grande, de acordo com a evolução, de acordo com o entendimento. Então, às vezes, ao despertar, no momento de despertar, é apresentado ali ideias confusas, ideias vagas, uma certa incerteza, como se estivéssemos no meio de um nevoeiro, vamos enxergando um pouco meio embaçado. Pouco a pouco a nossa vista então vai se clareando, a nossa memória vai voltando, e nós tomamos conta de quem somos, voltamos a nos reconhecer. Mas, de novo, esse despertar é diferente entre os indivíduos. Em uns, esse despertar se apresenta de forma calma e vem acompanhado de uma sensação deliciosa, de uma boa sensação. Em outros, é cheio de desespero, cheio de ansiedade, de desconhecimento, e vai produzir ali como se fosse o efeito de um pesadelo. Então, cada um desperta de forma diferente. E aí, Kardec, na questão 163, ele vai colocar: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Deixou o corpo, ele já tem consciência? Ele vai colocar, os espíritos colocam, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, não é imediato. Um instante, horas, anos ou séculos, vai depender de indivíduo para indivíduo. Na questão 164, Kardec coloca: a perturbação que segue a separação da alma e do corpo é igual a todos os espíritos. Então, todos os espíritos têm a mesma sensação, têm o mesmo sentimento, é igual para todos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que de imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ou seja, ele foi se libertando materialmente durante a sua vida encarnada. E é mais fácil, ele se toma conta, ele se encontra no estado de purificação, então ele se reconhece mais fácil, se conhece mais rápido. Aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por maior tempo a impressão da matéria. Então, vai estar vivenciando como se estivesse ainda encarnado, não percebe. O conhecimento do Espiritismo, aí ele vai na questão 165, ele vai perguntar se o conhecimento do Espiritismo vai trazer alguma ajuda, alguma influência nessa duração da perturbação. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração da perturbação? Logo após o desencarne, ocorreu o desencarne, entramos no estado de perturbação. O Espiritismo pode nos trazer alguma ajuda? Sim, os espíritos vão dizer que sim, porque o espírito já antecipadamente compreenderia a sua situação. Então, nós espíritas, se nós conhecermos o momento da passagem, o fenômeno da morte, como procede a morte, quando chegarmos lá, antecipadamente, nós vamos compreender a situação em que nós estamos. Mas aqui no final ele traz o trecho mais importante. Mas é a prática do bem e a consciência pura que tem maior influência, que exerce maior influência. Ou seja, só conhecer o Espiritismo não muda nada. Vai depender da nossa moral, vai depender da prática do bem, vai depender de trazermos a consciência pura. Esse sim exerce um grande papel, como ele coloca, exerce uma grande influência. E aí nós podemos pensar, mas Kardec coloca que a maioria, que geralmente a maioria não percebe o último suspiro. Se as pessoas não percebem o último suspiro antes do desencarne,
Então, a intensidade e a duração do sofrimento vai estar totalmente alinhada, proporcional à afinidade que o corpo vai trazer com o perispírito. Veja que Kardec traz mais uma vez a questão da afinidade, para ficar muito claro que tudo depende de como nós entendemos, como que nós enxergamos. Quanto mais afinidade tiver, mais esforço o espírito precisa fazer para se soltar do seu corpo, para desamarrar os seus laços. Mas, na contramão disso também, há pessoas em que a atração é tão fraca que o desligamento, que o desprendimento se opera de forma natural. O espírito vai se separando ali como um fruto que está ligado a um caule, do nada o fruto se desprende. Existem pessoas que esse laço é tão leve, tão fraco, que é como se um fruto estivesse se desligando do caule, desconectando do caule, caindo do caule. É o que nós conhecemos como sendo as mortes calmas. Mas não só as mortes calmas, mas o despertar tranquilo. Porque uma coisa é nós morrermos, desencarnarmos de uma forma calma. Outra é despertarmos tranquilamente. Então são duas situações que nós precisamos pensar e refletir. Morrer, desencarnar de uma forma calma, não garante um despertar tranquilo. Então, quando dermos conta da situação em que nós estamos, da condição que nós estamos, que possamos ter calma, para que o nosso despertar seja tranquilo, para que não trazemos para nós o desespero. Paremos, analisemos, vamos refletir, vamos tentar nos conhecer, ver o local que nós estamos, o momento que nós estamos passando, o que está à nossa volta. E se nós estamos preocupados com o processo da passagem, vale ressaltar mais uma vez que a moral se apresenta como um fator primordial para facilitar o desprendimento. Se queremos nós trazer uma passagem tranquila, vamos olhar para a nossa moral. Porque o apego material, olharmos para as coisas da terra, nos apegarmos às coisas da terra, ao invés de afrouxar o laço, vai apertar cada vez mais o laço. Vai fortalecer cada vez mais o laço, a ligação entre o corpo e o perispírito. E quando então olhamos já pelas almas puras, as almas que já olharam para o lado espiritual, a dificuldade quase que não existe. É uma dificuldade quase inexistente, porque o desprendimento é fácil, é rápido, é de forma sutil e não traz nenhuma sensação. Muito pelo contrário, traz a sensação de liberdade, de alegria. Então a lentidão e a dificuldade da separação entre o corpo e a alma está totalmente ligado ao nosso grau de purificação. Ou melhor dizendo, ao nosso grau de desenvolvimento como espírito. Então só depende de nós. Se nós temos o medo da morte justamente pelo momento da passagem, aqui a notícia é boa. Depende de nós. Nós vamos passar no momento do desencarne, durante a passagem do corpo do plano terrestre para o plano espiritual, o desligamento, da maneira como nós temos agido, da maneira como nós temos encarado o nosso dia a dia. O que tem nos motivado? Mais as coisas terrestres ou mais as coisas espirituais? E eu digo o seguinte, se nós olhássemos para trás no dia de hoje, ou melhor, nas últimas horas, todas as situações que nós tivemos, todas as decisões que nós realizamos, que nós cometemos, se nós pensássemos como espírito, pelo lado espiritual, nós agiríamos dessa forma? Ou nós agimos pela matéria? Nós agimos como encarnados? Porque temos costume de imaginar que estamos encarnados, precisamos viver como encarnados. Não. A missão do espírito é se desenvolver.
Precisamos nós estar em sociedade, conviver como encarnados, mas com a vista para o espiritual, a vista para a vida futura. Se nós olharmos mais para as questões espirituais, o momento da morte, o momento da passagem, vai ser tranquilo. Mais uma vez encontramos aqui a justiça divina agindo a nosso favor. Como queremos sentir? Basta começarmos a vivenciar agora. Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá as condições de passarmos da maneira como nós quisermos. Se temos receio, talvez seja a hora de olhar para dentro de nós, olhar o que nós podemos mudar. E o Espiritismo pode nos beneficiar nessa questão? Sim, e muito. A doutrina espírita pode nos auxiliar e muito, nos trazer um conforto, nos trazer um consolo, mas muito mais do que isso, nos mostrar como agirmos, como nos preparar para situações futuras. Porque a doutrina espírita ela nos traz a comprovação da vida futura através das comunicações mediúnicas. Tem como nós espíritas, ainda mais os médiums, tem como duvidar das comunicações espirituais? Não tem. Tem como duvidar da vida futura, da justiça de Deus? Não tem. Então o Espiritismo, muito mais do que isso, ele vai nos trazer também a certeza de que a vida continua. E se a vida continua, as aflições e as situações que passamos hoje, é hoje. Ela vai ensinar como nós devemos encarar como oportunidades, que vai nos preparando para dias melhores. Então o Espiritismo ele vem nos beneficiar e muito na questão da morte, porque ele vai dizer que a morte não existe, apenas a morte do corpo, como sendo o final de uma etapa, mas que a vida é infinita, que o espírito é imortal. Então o Espiritismo nos traz o consolo, nos traz o conforto, mas nos mostra como devemos agir, porque se nós não agirmos, nada vai mudar. E aí entrando agora no que nós comentamos de alguns tipos de morte, né? E vamos trazer as sensações para cada tipo de indivíduo, fica um pouquinho mais claro. Nós vamos conseguir nos identificar qual é a nossa postura, em qual nós temos vivido, não é? Primeiro Kardec vai trazer a questão da morte natural, aquela que resulta da extinção total das forças vitais, ou seja, por idade, ou seja, por uma doença que vai minguando ali, uma morte natural, vamos pensar assim. Então o desprendimento se opera de forma gradual, já vem se desligando com o tempo. O próprio pensamento da pessoa na morte natural, no indivíduo que passa pelo processo da morte natural, não são todos, ele já vem se desligando das coisas terrestres. E aí no momento da morte só acontece o desligamento completo. O corpo vive ainda a questão orgânica, mas também já experimenta a vida espiritual, já começa a entender a continuidade da vida. De novo, são os espíritos que passam pelo processo da morte natural. A alma não está só ligada ao corpo por um fio forte, uma ligação muito forte. Pelo contrário, já veio se desprendendo, já veio desatando os nós. Então o laço fluídico que envolve é muito fraco. Então se rompe com muita facilidade. Nessa situação, por exemplo, o espírito já pode até ter recuperado a sua lucidez. Ele faz a passagem, horas depois, ele pode já ter recuperado a sua lucidez. Já se dar conta de quem é ele. Inclusive, ele pode ser testemunha consciente do próprio fim da sua vida. Esse talvez traga a lembrança, mas não se desespera, traz a felicidade. Entende como sendo uma liberdade. Quando olhamos pelo
aspecto da perturbação, ela quase não existe, ela é quase nula. E quando olhamos ali, é um momento de um sono mais tranquilo. Não é como se tivéssemos um sono profundo. É um despertar mais tranquilo. Como falei, com felicidade e esperança. Quem dera todos nós pudesse passar por esse estágio, por essa morte natural. Podemos. Temos que começar a trabalhar. E aí Kardec vai trazer. Como que acontece num homem material, que viveu muito mais pelas coisas da matéria, viveu muito mais pelas sensações do corpo do que as coisas espirituais? Como acontece a hora da passagem, o desencarne, quais são as sensações? Então, tudo que ele teve durante a vida, como ele se apaixonava pelas coisas materiais, a matéria foi apertando, foi prendendo a alma ao corpo, pelo espírito foi apertando, ajustando, e os laços foram ficando mais justos. E o desprendimento, ele só acontece com muito esforço. Não é algo que já vem acontecendo, não é algo que vem com naturalidade se desprendendo. Não, é algo que se opera com muito esforço. Então a gente vai percebendo uma luta constante sendo travada a fim de que esses laços possam se romper, porque os laços ainda resistem a essa separação. Justamente porque essas pessoas, esses espíritos ainda trazem uma alma muito materializada, uma alma ligada às coisas da matéria, que ainda não trazem conhecimento da fé, não tem a fé verdadeira, não compreende a vida futura. E aí pensamos, mas o Espiritismo nos alerta sobre a vida futura. E aqui vale uma reflexão. Então, não adianta ser espírita e compreender a vida futura. É preciso, de fato, exercer a fé, como Kardec colocou, a fé na vida futura. Ter a certeza, mas começar a viver, vivenciar a partir de hoje a vida futura. Após a morte, a alma, então, que vive ali, ela não vai compreender a situação dela. Ela vai trazer as sensações corporais. Ela ainda vai querer viver, estar ligada ao corpo, mas isso já acabou. Ela traz as sensações corporais. Não é o corpo que leva a sensação, é o próprio perispírito que vai ter as sensações próprias. E ela continua a sua luta. Ela continua até que as últimas amarras possam desamarrar, possam ser rompidas. E aí então ela está liberta. Olha a dificuldade. Será que nós vamos pelo lado material, por uma morte natural? E veja que Kardec define como sendo uma morte natural. Ou seja, a morte que deveria ser natural a todos, mas que não é. Um processo que deveria ser comum a todos, mas que não é. E aí Kardec vai colocar mais um tipo de morte dos espíritos desmaterializados e espiritualizados. Como nós falamos, os laços fluídicos que unem o corpo se rompem com muita facilidade. Muitas vezes, no último batimento do coração, o coração para de bater, rompe o laço, porque traz uma confiança no futuro. E essa confiança no futuro facilita o rompimento. Olha só, porque ele trazia o seu pensamento na vida futura. E se ele tinha essa percepção de vida futura, ele já agia pensando na vida futura. E como ele não era materializado, ou seja, ele não era ligado às coisas da matéria, o seu despertar é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais rápido e traz uma sensação de alívio. Não é a morte natural, mas o despertar traz alívio. Ele compreende que a vida continua a partir dali, não sofre por aquilo que ficou, não traz nenhuma sensação, nenhuma reação dolorosa. Então, não traz sofrimento na passagem, no seu desprendimento da alma do corpo. Ele vai se sentir livre. Aliás, vai se sentir muito alegre por não mais sofrer. E por último, Kardec vai trazer a morte violenta.
aquela morte que acontece muito bruscamente, muito rápido, de uma vez, que não há um desligamento prévio do perispírito. O perispírito estava totalmente enraizado, não havia desprendido nada, e há um desprendimento prévio, brusco. A vida orgânica, ou seja, a vida, ela é subitamente detida. A vida é subitamente extinguida. Imaginemos, o desligar do perispírito só vai acontecer depois da morte. Depois que morreu, é que o perispírito vai começar a se desligar. Quando ele acordar e despertar, ele não vai dar conta de que ele morreu. Vai trazer a sensação de ainda estar vivo, como se estivesse vivo. Ele não se dá conta da situação que ele se encontra. Ele não entendeu o que aconteceu. Como ele não traz lembrança do último suspiro, do último momento, ele acha que a vida continua. E esse estado é o estado mais interessante de nós analisarmos. Porque o espírito toma o corpo fluídico, o perispírito, como se fosse o corpo material. Ele acha que ainda ele está encarnado, que ele ainda está vivo. Quantas comunicações em reuniões mediúnicas nós vamos perceber que o espírito fala, mas eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou me vendo. E ele já desencarnou, ele já deixou o corpo, mas ele ainda traz as sensações da vida orgânica. Ele toma o seu corpo fluídico como se fosse o corpo material. E a duração desse estado vai demorar, vai depender de acordo com a purificação do espírito. Então veja que quando é bruscamente que acontece a morte, o desligamento, até os espíritos que trazem uma purificação passam por esse momento, por não compreender. Aí lentamente vão retomando. Mas esse estágio demora até que o espírito toma consciência do estágio que ele está. Então nas reuniões mediúnicas é o esclarecimento que ele vai compreender o estado que ele está, a situação que ele se encontra, e aí então ele vai seguir como sendo um ser espiritual e não como sendo um ser encarnado, porque ele não tem mais um corpo. Embora ele imagine ter, ele não tem nada. E Kardec coloca no final dessas mortes violentas, sobre o suicídio. Mas é sobretudo no suicídio que essa situação é bem mais penosa. É até uma situação delicada de falarmos, e vamos falar muito superficialmente, mas é preciso falar, porque o corpo é ligado ainda por todas as suas fibras. O corpo está vivo, o espírito está ligado, o perispírito está enraizado, tudo funcionando. Aí o indivíduo vai lá e rompe com a vida. O que acontece no momento da passagem? Vai sentir, a alma vai sentir todas as convulsões do corpo. As sensações ali experimentadas vão ser sentidas pela alma. Imaginemos o sofrimento, imaginemos a crueldade. Mas, se ele aplica essa violência contra o corpo, ele vai senti-la também. Ação e reação. É triste, mas é um processo natural. É uma lei natural de ação e reação. Olhando por esse lado, então, e por esses históricos trazidos no livro, nós podemos apontar as situações do espírito em alguns momentos, resumidas em duas partes. Primeiro, o desprendimento lento do espírito vai acarretar em maior sofrimento. Então, se o desprendimento demora, vamos sofrer mais tempo. Porém, se o desprendimento é mais rápido, se o espírito traz um adiantamento moral, se o pensamento já é purificado, ele vem isento de sofrimento. O sono é mais leve, é mais curto e tem um despertar muito suave. Mas agora, o que nós podemos fazer? Como nós podemos agir? Nós queremos ter uma morte natural, ter uma morte de espírito desmaterializado.
sem o sofrimento. Ora, mas é simples. Basta olharmos para nós e nos conhecermos. Basta olharmos para as nossas dificuldades e trabalharmos. Deus nos dá a ferramenta diária. Deus nos dá a oportunidade diária. Para trabalharmos então nessa purificação, é preciso nós entendermos as vantagens da vida futura. Se eu vivo pensando na vida futura, eu já compreendo as vantagens dela. Então, na vida presente, eu vou agir de uma forma melhor. Mas daqui nós não estamos falando somente em crer na vida futura. É preciso também compreender. A doutrina nos traz a verdade e nos basta compreender os ensinamentos. Aliás, é preciso compreender, inclusive, a grandeza de Deus, a justiça de Deus e a bondade de Deus. O compreendimento está em sabermos avaliar os benefícios que Deus tem nos ofertado. E é justamente o Espiritismo que vai nos dar a maior chance de compreendermos a vida espiritual. Mas não somente ele. Mas ele, em especial, justamente pela plantação de conhecimento, o desvendar, levantar o véu, aprender, compreender e instruir. Nós vamos adquirir a fé inabalável. É justamente esse benefício que a doutrina nos oferece. É justamente a fé inabalável que a doutrina espírita nos dá. Mas para isso, não basta sermos espíritas por ser. Temos que ser espíritas sérios, compreender qual é o nosso papel, compreender aquilo que os ensinamentos que a doutrina nos mostra. Porque a vida futura para nós é uma realidade. Nos esbarramos nela a todo momento, em todo desenrolar, aos nossos olhos, a todo momento, a todos os instantes. Somos nós colocados frente a frente com a vida futura. Então não trazemos mais dúvida. Se nós não temos dúvida, por que não encarar os ensinamentos da doutrina de forma séria, como espíritas verdadeiros, que compreende que a vida material se apaga diante da vida espiritual, que é justamente essa vida espiritual que é a verdadeira vida. Não damos tanta bola para os problemas que nós temos no dia a dia, das dificuldades, compreendemos as situações que nós passamos, porque nós sabemos que a alma vai se elevando, se purificando, justamente nas relações diretas que vamos tendo com o plano espiritual. Justamente quando olhamos para o lado espiritual, para o mundo espiritual, que nós vamos nos purificando. Quando olhamos ao alto, os nossos laços fluídicos vão se afrouxando, vão se operando os primeiros desligamentos, a fim de que quando chegarmos no estágio da passagem, não tenhamos mais nenhum contato de ligação. Estejamos prontos para seguir sem dor, sem sofrimento, sem perturbação. Porque nada a nós é estranho. A doutrina vem bater por todos os pontos. Em todas as situações, a doutrina nos traz ensinamento. E Kardec coloca na questão 982 justamente essa pergunta: será necessário que professemos o Espiritismo para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E o Espírito vai responder: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, apressa o adiantamento do indivíduo, é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade.
mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida, ou seja, a purificação. E ele vai trazer, mas ninguém disse que sem o Espiritismo não consegue se purificar. A doutrina espírita nos traz a maneira de suportarmos, nos traz a luz a nos guiar, nos afasta, nos traz o que é o certo, o que é o errado, o bem e o mal sofrer. Mas ninguém disse que somente o Espiritismo pode nos levar à purificação. E quando nós olhamos para dentro dos preceitos da doutrina, o Espiritismo não tem pretensão nenhuma de ser o único a assegurar a salvação da alma, a mostrar como procede a alma em trazer a segurança. Muito pelo contrário. A doutrina gostaria que todas as outras religiões pudessem mostrar. Mas a doutrina espírita, ela traz pelo conhecimento, então ela proporciona o esclarecimento. E se estamos nós esclarecidos, somos nós inspirados a melhorar, a nos aperfeiçoar, a desviar do caminho que não é o caminho reto. E um ponto importante, a doutrina nos mostra a maneira como nós devemos proceder para facilitar o despreendimento do envoltório terrestre, do corpo, do perispírito, da alma. E ele vai nos trazer ferramentas importantíssimas. Kardec nos destaca a importância da prece e da evocação. A prece, em primeiro momento, porque ela age como sendo um magnetizador espiritual e provoca a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Então a prece ajuda no despreendimento. E aí poderíamos pensar, mas e a evocação e a comunicação com os mortos, com os espíritos desencarnados, como pode ajudar? Ajuda, porque justamente nesse diálogo é conseguido tirar o espírito da sensação de entorpecimento que ele tem, ajudando a reconhecer quem ele é, a situação com que ele passou. E se ele é um sofredor, e se ele sofre, podemos estimulá-lo a olhar as coisas boas, abreviando o seu sofrimento, dando uma nova oportunidade. É assim que Jesus opera, dando novas oportunidades, desde que sejam esclarecidos. E nos exemplos que Kardec vai nos trazer, nessa segunda parte, ele vai abordar todos os tipos de espíritos, todos os tipos de casos, desde os espíritos bem-aventurados, os espíritos felizes, como os espíritos que se encontram numa situação espiritual desgraçada. Kardec vai escolhendo os casos que nos mostram situações corriqueiras do dia a dia, que os espíritos vão trazer e nós vamos nos identificar. Esse vai ser o intuito dos exemplos dessa segunda parte. Kardec vai trazer as histórias, os casos, os exemplos, e nós vamos nos sentir dentro deles, conseguindo tirar o aproveitamento, conseguindo comparar. Kardec não vai buscar, então, celebridades para nos trazer, não vai buscar nomes conhecidos para mostrar, muito pelo contrário. Pode ser até que tenha, mas Kardec não vai trazer o nome. Porque Kardec não estava preocupado com os curiosos, com os céticos, muito pelo contrário. Quando analisamos a doutrina, vamos perceber que Kardec está preocupado com aqueles que querem se instruir, com aqueles que querem aprender. Então, muitas vezes, como ele fez em todas as obras, ele oculta o nome daqueles que poderiam tirar vantagem, que poderiam, de repente, estimular o orgulho. E ele vai escolher pontos, exemplos, que podem nos trazer luz sobre o estado espiritual. Casos estes inéditos, alguns foram colocados nas revistas espíritas, na revista espírita, mas a maioria são casos inéditos, que Kardec reservou justamente para cá. Onde ele pegou toda a passagem, suprimiu o que não tinha importância
e destacou e deixou ali apenas as partes essenciais. E colocou uma observação, uma instrução complementar em todos os casos. E é isso que nós vamos ver a partir do próximo encontro. Então a grande pergunta que fica da nossa fala de hoje, o grande pensamento que temos que sair daqui, que providência precisamos tomar desde já para tornar o nosso despertar mais fácil, mais feliz, mais confortável, mais lúcido, para não sentirmos as dores, as sensações dolorosas. Essa é a grande pergunta. O que temos nós que fazer para despertarmos sem sensações ruins? Porque tudo depende de nós. E Kardec, então, chegamos ao final. No próximo encontro, Kardec dividiu os espíritos, as passagens, justamente pelas condições. Espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, e Kardec finaliza falando sobre expiação terrestre. Então Kardec vai falar sobre expiação terrestre. Então no próximo encontro nosso, nós vamos trabalhar no capítulo 2 da segunda parte, os exemplos, onde vai trabalhar os espíritos felizes. Obrigado, meus amigos, por mais uma semana, por estarmos juntos aqui. Uma alegria muito grande e que possamos ter uma semana abençoada, cheia de paz e amor. Fiquem com Deus.